Jesus. Amém. Graças a Deus por nos dar aqui essa oportunidade de mais uma noite podermos estar unidos na casa, qual intitulamos Casa de Oração, para juntos glorificarmos com alegria aquele que é digno de glória, honras, louvor e adoração. Eu estou muito feliz, muito alegre, não somente por estar aqui, mas por principalmente sentir a presença de Jesus neste lugar. Sinto muito regozijado e alegre por estar retornando a esta casa, estar mais uma vez tendo a honra de glorificar a Deus e sentir Deus no meio deste povo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor desta casa, pastor José. Que Deus em Cristo continue te abençoando, a tua vida, a tua casa, o teu ministério. O Senhor manda eu te dizer que grande ainda é a sua trajetória. Aonde tu colocará para Deus os teus pés, tu receberás por herança, porque aquele que prometeu é aquele que não falha. Que Deus em Cristo continue te abençoando, pastor. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida deste grupo. Eles estão muito elegantes, até a máscara combinou, máscara, gravata, os homens estão extremamente alinhados. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos os senhores, enfim, todos nessa casa, os obreiros que estão aqui na mesa de trabalho, que estão aí assentados no grupo dos senhores. Enfim, que Deus continue abençoando a todos. Eu me encontro muito alegre com Deus nesta noite. Amém, irmãos? Eu quero vos compartilhar algo da parte de Deus. Aleluia, Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. O Senhor colocou esta palavra no meu coração. E é nela que meditaremos e receberemos algo da parte do Senhor. Livro do profeta Ageu, faça conforme o pastor ensina aqui. Se for sobre os pés, por gentileza, aquele que puder, fique sobre os pés no nome do Senhor Jesus. E abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do versículo de número 3. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 3. Eu vou esperar alguns minutos ainda encontrar. Se você encontrar Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, e voltando, você vai encontrar Malaquias, Zacarias e Ageu. Glórias ao nome do Senhor. Capítulo 2 do livro do profeta Ageu. Vamos ler a partir do versículo de número 3 ao versículo de número 9. Vamos ler? Quem achou pode dizer amém? Amém. Quem dentre vós, os que permaneceram, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, isto é, como nada aos vossos olhos? Mas agora sejais forte, ó Zorobabel, diz o Senhor. Sejais forte, ó Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Sejais forte, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Conforme a palavra do pacto que eu fiz convosco quando saíste do Egito, o meu Espírito permanece no meio de vós. Não temas.
Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro de pouco tempo, eu farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Porque minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a glória desta última casa será maior do que a da primeira. E a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é bom. Glória a Deus. Queridos, observe que quando Deus escolhe Israel, eu preciso da sua atenção para que você entenda que Deus estava te ministrando desta noite. Observe, irmãos, que quando Deus escolhe Israel, Deus não simplesmente escolhe Israel para ser uma nação exclusivista. Deus não escolhe Israel simplesmente para ser uma nação santa e separada. Não simplesmente só para isso. Mas observe que Deus escolhe Israel para ser uma nação modelo. Os maiores intuitos de Deus escolher a nação de Israel era para que Israel viesse ser uma nação modelo, para que as outras nações reconhecessem que só o Deus de Israel era o único e exclusivo Deus digno de ser glorificado. Observe, irmãos, que Deus escolhe Israel e os arranca de um longo período de escravidão, a saber, na terra do Egito, e dá ao seu povo no deserto as suas leis, conhecidas também como Torá, que está inclusa nos 5 primeiros livros da Bíblia. É interessante, irmãos, que a palavra Torá, ela deriva da raiz hebraica da palavra Iará, que significa atirar. Isso aqui é muito interessante. Atirar, obviamente, para acertar um alvo estabelecido. Isto é tremendo, porque Deus escolhe Israel para ser uma nação modelo, dá a arma a Israel e mostra o alvo para Israel. Nação, modelo, Deus dá a arma e mostra o alvo. Mas percebemos, folheando as páginas da Bíblia e conhecendo a história de Israel, que a nação de Israel é uma nação voltada às práticas pecaminosas. E pecar literalmente significa errar o alvo estabelecido. Observe que Deus, em suas leis, está dando o armamento e mostrando o alvo, mas o povo prefere viver na prática do pecado. Viver pecando é viver errando o alvo que Deus estabeleceu. Observe, irmãos, que o povo de Israel erra tanto o alvo que Deus estabeleceu, que o povo resolve imitar as outras nações. Isso parece uma ironia, porque Deus escolhe Israel para ser nação modelo, mas Israel prefere imitar as outras nações e escolher para si um rei, assim como as outras nações também tinham um rei. Então observe que Saul é levantado, Saul é proclamado, Saul é ungido, Saul é escolhido rei sobre Israel. Presta atenção. Mas segundo a vontade do homem, segundo o desejo do povo. Observe, irmãos, que quando Saul inicia o seu reinado,
vai tudo às mil maravilhas. Eu costumo aplicar o início do reinado de Saul, certamente e obviamente dizendo que muitas das vezes iniciar é fácil, irmãos. Muitas das vezes iniciar é simples. Muitas das vezes iniciar é prazeroso. Olha o início da nossa caminhada cristã. Olha o início da nossa fé, o nosso teor espiritual. Iniciar muitas das vezes é fácil, mas observe que na transição do início para o meio do reinado de Saul, Saul vai se mostrar um homem egoísta. Saul vai se mostrar um homem prepotente. Saul vai se mostrar um homem que prefere os sacrifícios ao invés de obedecer a palavra do Senhor. E quem quebra princípios no reino de Deus é quebrado pelo Deus que estabeleceu os princípios. Então observe que Deus arranca Saul do trono e coloca um homem segundo o seu coração, a saber, Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que quando Davi consolida-se rei sobre as 12 tribos de Israel, surge um desejo no coração do rei. O rei raciocina sozinho e pensa e diz no seu interior: não é justo eu, como rei humano, ter um grande e luxuoso palácio para habitar, enquanto a presença de Deus habita em tendas. Pois bem, eu construirei um templo para a presença de Deus. Mas observe, irmãos, que Deus não permite que Davi viesse edificar um templo ao seu nome, porque Davi tinha suas mãos manchadas de sangue. Davi era um guerreiro que havia guerreado para estabelecer territórios em Israel, e Deus não permite que Davi viesse edificar um templo para si. Mas Deus dá o privilégio a Davi, do seu filho, a saber, o seu sucessor Salomão, quando este subisse ao trono, este viesse edificar um templo para Deus. Observe que quando Salomão sobe o trono de Israel, Salomão começa logo a pôr em prática o desejo do seu pai e começa a edificar um templo para Deus. Templo este adornado, templo este luxuoso, templo este esplendoroso. Na verdade, irmãos, o templo que Salomão edificara para Deus era o símbolo da grandeza de Israel. Na verdade, irmãos, o templo que Salomão edificou para Deus era o símbolo da grandeza do Deus de Israel, porque não tinha como olhar para um templo tão grandioso e não contemplar a grandeza do Deus que descia com força naquele templo. O templo que Salomão edificou para Deus, irmãos, era o símbolo da felicidade do povo de Israel, porque via nos rostos do povo de Israel a tamanha alegria por ter um grande e luxuoso templo para adorar o seu Deus. Para termos noção da grandeza do templo que Salomão edificou para Deus, este templo foi por longos anos considerado como uma das grandes maravilhas do mundo antigo. A Bíblia diz, irmãos, que no dia da inauguração do templo de Salomão, a Bíblia diz que a glória do Senhor, a Shekinah de Deus, o poder do Todo-Poderoso, ele desceu sobre aquele ambiente, irmãos. Mas a Bíblia diz que desceu de uma tal forma, a ponto dos sacerdotes que estavam do lado de fora não conseguir mais adentrar no templo. A glória de Deus desceu de uma tal forma, irmãos, a ponto dos sacerdotes que estavam do lado de dentro não conseguir mais sair. Quem está fora não entra e quem está dentro não sai, porque a glória do Senhor havia descido sobre o ambiente e enchido toda a casa. Rapidamente me ajude a pregar. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele com firmeza: entra no templo
enquanto dá tempo. Com firmeza, diga para ele: entra no templo enquanto dá tempo, porque a porta vai fechar, a glória vai descer, e quem estiver do lado de fora não vai receber a porção que vai descer do lado de dentro. Observe, irmãos, que Deus desce com glória e enfatiza o ok à obra, porque toda obra que Deus aprova, Deus desce com sua presença. Igreja sem presença, igreja vazia. Igreja sem presença, igreja sem aprovação divina. Porque quando Deus recebe o culto, Ele desce no culto com glória. E Deus estava dando ok àquela obra. Deus estava aprovando a construção. Deus estava dando ok àquilo que eles edificaram ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que sempre foi o intuito de Deus um relacionamento sincero, real e verdadeiro com o seu povo. Mas o povo de Israel é um povo voltado às práticas pecaminosas. Observe que quando Salomão sai do trono, as 12 tribos se dividem, reino do sul, reino do norte. A Bíblia faz questão de dizer que todo reino dividido não subsiste. Israel está dividido, entra reino norte, entra reino sul, profetiza profeta, profetiza profeta. Mas a situação de Israel só é declínio moral e espiritual. Entra rei e sai rei, e a situação de Israel é só declínio moral e espiritual. E a Bíblia diz que Deus, no ápice da sua ira, preste a sua atenção, a Bíblia diz que Deus, no ápice da sua ira, resolve punir o seu povo, a saber, com o cativeiro babilônico, assim como o profeta Jeremias havia profetizado. 70 anos de choro, 70 anos de lágrimas, 70 anos de sofrimento na mão dos seus opressores. Tudo isto fruto e consequência dos seus pecados. E é por isso que o próprio Jeremias, em suas lamentações, ele indaga o povo dizendo que se queixa o homem perante ao Senhor. E ele automaticamente tem a resposta: o homem se queixa dos seus próprios pecados, das suas escolhas erradas. O povo estava sendo transportado, levado cativo para a Babilônia, porque Deus levanta um homem tirano, símbolo e instrumento de punição de Deus sobre o seu povo, um homem chamado Nabucodonosor. E este homem invade Judá e Jerusalém por 3 vezes. E a Bíblia diz que na terceira e última invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, a Bíblia diz que ele manda devastar a cidade de Jerusalém e manda destruir completamente o templo de Salomão. Agora observe, irmãos, a estratégia deste rei. Eu falei aqui que o templo de Salomão é o símbolo da grandeza de Deus de Israel. Eu falei que o símbolo da felicidade do povo era o templo. O símbolo da espiritualidade elevada do povo era o templo, porque no templo Deus desceu e quem estava dentro não saía, e quem estava fora não entrava, porque a glória desceu. Então o rei estrategista disse: se eu destruo o templo, eu arranco a espiritualidade. Se eu destruo o templo, eu arranco a felicidade do povo. Se eu destruo o templo, eu arranco a alegria. Observe que a cidade de Jerusalém foi devastada, o templo de Salomão foi destruído e o povo foi levado cativo para a Babilônia. Observe que no Salmo de número 137, o salmista vai cantar um salmo de tristeza vendo esta situação. E no Salmo de número 137, a Bíblia diz que o salmista começa a entoar um cântico de tristeza, dizendo: junto aos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos, porque estamos com saudade de Sião. Nós empenduramos as nossas harpas no salgueiro, porque cessou a adoração. A
Acabou a alegria. Não temos mais motivos de adorar a Deus, porque estamos em terra estranha. A Bíblia diz que no mesmo Salmo de número 137, os inimigos de Israel, percebendo o estado deplorável que o povo estava, olharam para eles e disseram: canta agora os mesmos louvores que vocês outrora entoavam em Sião. Eu quero ver você cantar quando a porta se fechar. Eu quero ver você cantar quando as coisas fugirem do seu controle. Eu quero ver você cantar quando as coisas começarem a dar errado na sua vida. Mas observe que os inimigos de Israel, pastor, não queriam de fato ouvir o cântico dos judeus, Salmo 137, mas estavam de zombaria, estavam fazendo chacota do povo, porque sabia que o povo de Deus não tinha motivos de adorar ao Senhor em meio a tanta destruição, em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta calamidade. Mas os inimigos de Israel não sabiam, irmãos, que o Deus que havia permitido o cativeiro era o mesmo Deus que entraria com providência e tiraria o seu povo do cativeiro. Os inimigos de Israel não sabiam, irmãos, que o Deus que havia permitido aquela adversidade era o mesmo Deus que entraria com providência e tiraria o seu povo do meio daquela adversidade. Olha para cá, irmãos. Eu vim debaixo de uma revelação de Deus nesta noite para pregar para alguém aqui e dizer: o Deus que está permitindo você passar por este deserto é o mesmo Deus que tem poder de preparar uma mesa no meio deste deserto. O Deus que está permitindo toda esta prova na sua vida, toda esta luta, todo este sofrimento, toda esta dor, toda esta lágrima, é o mesmo Deus que otorgará dos altos céus o dia da sua vitória. Ei, irmãos, fica tranquilo, meu filho, fica tranquila, minha filha, porque o mesmo salmista também diz lá na frente: o choro pode até durar uma noite inteira, mas a alegria ela retornará ao amanhecer. Irmãos, no lugar da vossa vergonha, se diz o Senhor, tem dupla honra de Deus chegando para a sua vida. Tem dupla honra de Deus chegando para a sua vida. Só quem acredita nesta palavra, uma mão levantada é pouco, levante as suas mãos e glorifique ao Deus que está no controle desta situação. Mas tudo só acontece na nossa vida, irmãos. Eu estou sentindo o Espírito de Deus. Grave isso, irmãos. Tudo acontece na nossa vida no tempo de Deus. Essa palavra tem Deus. Deus está dizendo para você nesta noite: não é no seu tempo, não é no tempo dos seus opressores, não é no tempo de Satanás, é no tempo de Deus. E no tempo de Deus, o reinado de Nabucodonosor vai cair. Não, você não entendeu. No tempo de Deus, o reinado da opressão vai cair. Quando o reinado de Nabucodonosor cai, sobe os medos e persas, a comando de Ciro. E Ciro faz um edito. E qual é o edito de Ciro? Os judeus que estão cativos na Babilônia podem arrumar as suas malas. Por quê? Vocês vão voltar para Jerusalém e vão reconstruir o templo que foi destruído. Não, você não entendeu. Os inimigos estão pedindo para você cantar. Você não cantou, mas nesta noite há um decreto do rei sendo liberado ao teu respeito. E o decreto do rei para você é este: arruma as malas, porque é noite de reconstrução de Deus para a sua vida. Eu vou dizer de novo: os inimigos pediram
momento para você cantar, mas o tempo de Deus está chegando, e no tempo de Deus você vai arrumar as malas, vai voltar para reconstruir aquilo que foi destruído. Só quem crê nesta palavra glorifica ao Deus que está no controle da sua vida. Cerca de 50 mil são os que voltam, comandados por Zorobabel, retornam a fim de reedificar o templo. Cerca de 50 mil, tinha milhares e milhares de judeus na Babilônia, irmãos. Mas é na hora do aperto que a gente vê quem é crente e quem não é. É na hora de pegar a ferramenta e voltar que você vê quem tem chamada de Deus na vida e quem larga o barco no meio do caminho. Cerca de 50 mil são os que voltam, comandados por Zorobabel, retornam a fim de reconstruir o templo. Mas a Bíblia nos diz, no livro de Esdras, no capítulo de número 3, livro de Esdras, conexão com o livro do profeta Ageu, a mesma profecia, a mesma história, só não estão juntos cronologicamente na Bíblia, mas tem a mesma profecia e a mesma história. Observe que no capítulo de número 3 do livro de Esdras, a Bíblia diz que o povo retorna a mando de Ciro para reedificar o templo que foi destruído. Mas quando o povo chega em Jerusalém, o povo se depara com o altar totalmente desmantelado, e o povo tem a sensibilidade espiritual de que antes de colocar a mão na reconstrução do templo, primeiro eles precisavam consertar o altar que estava quebrado. Isso aqui é a revelação de Deus. Observe que o povo retorna para reconstruir o templo, mas o povo é inteligente e diz: não tem como colocar a mão na obra da reconstrução do templo enquanto o altar em Jerusalém estiver quebrado. Antes de reconstruir o templo, primeiro temos que reparar o altar. Por quê? O altar é o lugar da adoração, o altar é o lugar do sacrifício, o altar é o lugar que sobe o cheiro suave para a narina de Deus. Escute esta verdade, não confunda altar com púlpito. O altar é você, o altar sou eu. Deus está dizendo nesta noite, tem pessoas no meio de nós que está metendo e tentando meter a mão na obra do Senhor, mas o altar está sujo, o altar está quebrado, o altar está desmantelado. Mas Deus está falando conosco nesta noite, dizendo: antes de colocar a mão na obra, primeiro conserta o seu altar, primeiro repara o seu altar, primeiro limpa o seu altar. É no altar que gera adoração, é no altar que gera o sacrifício, é no altar que gera a comunhão com Deus. Levante as mãos por gentileza. Eu já quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. O temor do Espírito Santo tome conta desta casa, e que a sua prioridade nesta noite venha a ser adoração com cheiro suave às narinas do Todo-Poderoso, que venha a ser adoração com cheiro suave na narina do Todo-Poderoso. De um temor de Deus nesta noite tome conta desta casa, e que você coloque a mão na obra, mas coloque com o altar limpo, coloque com o altar limpo, coloque com o altar puro. Quer pregar, prega, mas conserta o altar. Quer cantar, canta, mas conserta o altar. Abastura, calabacana. Oh, Jesus! É por isso que tem obra que não cresce. Colocou a mão na obra, mas o altar está, só Jesus sabe. O povo conserta o altar. Isto é sensibilidade espiritual, para depois colocar a mão na obra do templo. Porque não tem como colocar a mão na obra do templo com o altar quebrado. Então o povo reconstrói o altar
para depois colocar a mão na obra. E quando o povo coloca a mão na obra e o altar está consertado, a obra começa a crescer. Oh Jesus! A obra começa a crescer. Você entendeu? A obra começa a crescer. Porque a adoração com o cheiro suave às narinas de Deus gera o crescimento à sua vida. Aleluia! A obra começa a crescer. E a Bíblia diz que os samaritanos, irmãos, com as nações circunvizinhas, quando perceberam que a obra estava crescendo, tentaram todo o reinado de Ciro embargar a obra da reconstrução do templo. Porque sempre é assim, já reparou, irmãos? Ninguém trabalha, pastor, mas quando nós queremos trabalhar, sempre vem um enviado do inferno para atrapalhar. Não é assim, irmãos? Ninguém ajuda o pastor. Quando você ajuda, meu Deus, está dizendo que você está puxando o saco. Ninguém faz para Deus, mas quando você quer fazer, vem um enviado de Satanás para tentar atrapalhar. Mas nesta noite, oh meu Deus, Deus vai arrancar esta raça ruim do seu caminho, porque a obra que Deus tem na sua vida não há samaritano que possa pará-la. Estou sentindo Jesus aqui. Esse negócio vai tentam todo o reinado de Ciro embargar a obra, não conseguem. Mas no reinado de Cambises, filho de Ciro, a obra é embargada. Mas os samaritanos não sabiam que aquela obra não era humana. Aquela obra era de Deus. E se a obra é de Deus, não tem calúnia, não tem levante, não tem divertida de Satanás que possa paralisá-la. Eu vou dizer de novo, se a obra é de Deus, não tem macumba, não tem levante, não tem invertida de Satanás que possa paralisá-la. Levante as suas mãos, por gentileza, desceu, e eu vou profetizar. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Levante as mãos o mais alto que você puder. Deus tem uma obra grande na vida de pessoas aqui, mas Satanás está tentando paralisá-la. Segura a mão lá em cima, eu vou dizer de novo. Deus tem uma obra grande na vida de pessoas aqui, mas Satanás está tentando paralisá-la. Mas nesta noite há um alvará de reconstrução sendo liberado pelo Todo-Poderoso, e Deus está dizendo: a obra vai continuar, a obra vai continuar, a obra vai continuar, porque aquele que começou a boa obra, oh meu Deus, aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. Só quem acredita nesta palavra, o irmão que está do teu lado e diga para ele: se a obra é de Deus, o diabo não para. Se a obra é de Deus, a calúnia não para. Se a obra é de Deus, o levante não para. Aquele que iniciou é aquele que vai concluir. Só quem veio adorar ao Deus que está no controle. Abre a boca e adore a Ele, Ele vai. Abre a boca e adore a O diabo não vai parar a obra que Deus iniciou na sua vida. O diabo não vai parar a obra que Deus iniciou na sua casa, porque aquele que começou é aquele que vai terminar. Marcaram a obra, mas a obra é de Deus. Chega ao meu corpo tremer. A obra é de Deus. E eu estou para ver um demônio do inferno que possa paralisar aquilo que Deus disse que vai crescer. O diabo para o que o homem levanta, irmãos, mas o que Deus levantou, o diabo não tem poder para parar. Eles embargam a obra, mas a obra é de Deus. Cambises sai do trono e começa a reinar um rei chamado Darius Tarsis.
Não confunda Dário Staspes com Dário do capítulo 6 de Daniel, não é o mesmo. E a Bíblia diz no livro de Esdras que Dário Staspes, ele sobe o trono e refaz o primeiro edito. Qual é o primeiro edito? O edito de Ciro. Isso é para quem gosta de Bíblia, irmãos. Qual é o primeiro edito? O edito de Ciro. E qual é o edito de Ciro? Os judeus que estão cativos na Babilônia podem arrumar as malas e reconstruir o templo do seu Deus. A Bíblia diz que o povo, eu vou adiantar isso aqui, a Bíblia diz que o povo está na fase de acabamento do templo, do novo templo, porque o primeiro templo foi destruído. O povo está na fase final do novo templo, na fase dos ajustes para a nova reinauguração. E a Bíblia diz no livro de Ageu, preste atenção, que os mais antigos, que viram a glória do templo passado, estavam fazendo comparativo, estavam dizendo: este templo que nós estamos edificando para Deus não se comparam com o templo do passado. Porque o templo do passado era maior, o templo do passado era mais luxuoso, o templo do passado era mais esplendoroso. Livro do profeta Ageu, irmãos, o povo estava fazendo comparativo com o templo que estavam edificando e com o templo do passado que foi destruído, e trazendo uma conclusão no meio do povo. Qual a conclusão? De fato, o templo do passado era maior, o templo do passado era mais luxuoso, o templo do passado era mais esplendoroso. Então, a Bíblia diz que uma grande tristeza toma conta de todo o arraial, e o povo estava largando as suas ferramentas, voltando para as suas casas e decididos a parar com a reconstrução do novo templo. Porque o povo estava olhando para o passado, e quem olha para o passado, irmãos, tem essa característica: quem olha para o passado resolve parar, quem olha para o passado resolve desistir. Isso aqui é muito sério. Tem pessoas no meio de nós, irmãos, oprimidas, deprimidas, depressivas, porque não se desvencilharam daquilo que é passado, daquilo que já se foi, daquilo que já era. Observe o que Jesus diz em Lucas, no capítulo de número 17, no versículo de número 32. Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? A mulher de Ló olhou para trás e ficou paralisada. Sabe o que Jesus está dizendo? Quem olha para trás paralisa, quem olha para trás retrocede, quem olha para trás não avança, quem olha para trás larga as ferramentas e perde a visão do propósito. Deus está dizendo para alguém nesta noite: não olhe para aquilo que já passou, não olhe para aquilo que já perdeu, não olhe para aquilo que é passado. Olha o que Jesus diz em Lucas, no capítulo 9 e no versículo 62. Jesus diz que um homem que colocar a mão no arado e olhar para trás não é apto para o reino de Deus. Olha o que Jesus está dizendo: o homem que colocar a mão no arado e olhar para trás não é apto para o reino de Deus. Rapidamente eu vou te interpretar este negócio. Arado era uma ferramenta usada para planear a terra e prepará-la para o plantio, transportada por dois animais do mesmo porte. O homem que colocasse a mão no arado e olhasse para trás, ele perdia o foco, os animais se desviavam do caminho e perdiam um dia inteiro de trabalho. E é isso que Jesus está ensinando: quem olha para trás perde tempo, quem olha para trás perde foco, quem olha para trás se desvia do caminho, e quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. Mas olha o que Paulo diz na carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13 e 14. Olha o que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim, eu olho para o
alvo. Sabe o que Paulo está dizendo? O que passou, passou. Não me importa. Eu quero é caminhar. Eu quero é ir adiante. Eu quero é chegar ao alvo. Observe, irmãos, o povo estava decididos a parar. O povo estava decididos a desistir. O povo estava decidido a retroceder. Mas aquela obra não era humana. Aquela obra era de Deus. E se a obra é de Deus, ele envia profeta. E se o profeta é de Deus, ele vem com palavra. E se tem palavra, tem edificação, tem renovo, tem reconstrução. O povo estava pensando em parar. O povo estava pensando em desistir. O povo estava pensando em retroceder. Quando de repente a Bíblia diz que Deus envia o profeta Ageu no meio do povo e começa a profetizar no versículo de número 3 do capítulo de número 2 e dizer ao povo: quem dentre vós, os que permaneceram, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, como nada aos vossos olhos, mas assim diz o Senhor dos exércitos: trabalhai, porque eu estou convosco. O meu Espírito permanece no meio de vós. Não temais. Observe, irmãos, o povo estava pensando em parar. O povo estava pensando em desistir. O povo estava pensando em largar as ferramentas ao chão. Mas a obra era de Deus. E se a obra é de Deus, ele envia profeta à sua obra. Quando Deus de repente envia o profeta Ageu no meio do povo, um povo destruído, um povo desanimado, um povo cabisbaixo, um povo a chutar o pau da barraca e desistir da sua chamada. Quando de repente aparece Ageu no meio do povo e começa a profetizar e dizer: assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro de pouco tempo, eu farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e eu encherei esta casa de glória, e eu encherei esta casa de glória. O povo estava olhando para a glória do passado. O povo estava olhando para o templo do passado. O povo estava olhando para o ouro e para a prata do passado. Mas Deus estava usando Ageu e dizendo: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, e a glória desta última casa vai ser maior, vai ser maior, vai ser maior do que a da primeira. Sabe o que Deus está dizendo para o povo? Não importa o que vocês passaram, não importa o que vocês viveram, tem um tempo novo chegando, tem um tempo novo chegando, tem um tempo novo chegando. Porque eu tenho para mim que é por certo. As aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Recebe essa palavra. O que o olho não viu, meu Deus, o que o ouvido não ouviu, o que não penetrou ainda no seu coração, receba esta palavra. É o que Deus tem preparado para você. Eu vou liberar esta palavra novamente, porque eu tenho para mim que por certo as aflições de hoje não se compararão com a glória que há de nós ser revelada.
Aleluia. Recebe esta palavra. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não desceu ao coração, é o que Deus tem preparado para você. Quem sabe olharam para você e disseram: o final de 2021 vai ser pior do que o final de 2020. Mas há poder no sangue de Jesus. Na sua vida não, na minha vida não, porque este fim de ano vai ser o fim do ano da virada, do recomeço, do renovo do céu. Deus está dizendo nesta noite: a glória desta casa presente vai ser maior, vai ser maior. Fique de pé no nome do Senhor. Cadê os irmãos que tocam aqui? Pode me ajudar? Cadê os irmãos? A glória da última casa, só segura um pouquinho, vai ser maior do que a da primeira. Não é da segunda casa, é da última. Porque a glória da primeira casa é terrena, a glória da última é celeste. A glória da primeira casa é material, a glória da última casa é espiritual. A glória da primeira casa é terrena e passageira, a glória da última casa é eterna, Mas eu lendo esse texto, irmãos, existem duas linhas teológicas interpretativas a esse texto. Eu não quero me ater a nenhuma das duas. Eu só quero expressar o que literalmente o texto diz. E o texto está dizendo que a glória desta última casa vai ser maior do que a da primeira. Aí me gerou a pergunta: por quê? A glória da última vai ser maior do que a glória da primeira. Aí Deus me revelou: a glória da primeira foi quando na inauguração do templo Deus desceu e encheu a casa. Ou seja, o poder de Deus desceu e encheu o templo. A glória da última é maior porque na última o próprio Cristo desceu. Você não pergunta. A glória da primeira é menor do que a glória da segunda ou da última, porque a glória da primeira foi a Shekinah, foi o poder de Deus que desceu. Mas a glória da última é maior porque na última o próprio Jesus desce. Você entendeu o teor desse negócio? A glória da última. O novo de Deus chegando na vida até o fim. Coloque a mão no teu coração. Feche os teus olhos. Eu quero que você preste esse momento. Coloque a mão no seu coração. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Oh Jesus, me sustentas em minha dor. Coloque a mão no teu coração e feche os teus olhos. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Não compreendo os teus caminhos.
Obrigado.